até no planejamento e controle, tem serviços que a mão de obra própria ela se torna mais viável. Por exemplo, a própria montagem da forma da parede, porque é uma equipe que você acompanha única. São 20 pessoas, mas são 20 pessoas como equipe mesmo. É um acompanhamento único ali que você faz todo mundo produzir, virar, tem que concretar todo dia. Então, é mais fácil o acompanhamento e o controle. E por ser mais fácil, viabiliza mais a mão de obra própria, porque acaba tornando mais barato e a gente é possível pagar uma premiação que chame a atenção do montador. Se você passa para o empreiteiro, às vezes ele não consegue pagar aquela mesma premiação para o funcionário e acaba, às vezes, nem conseguindo ter aquela produção. E tem casos também do empreiteiro. O empreiteiro, geralmente, aqueles que dão certo por mais tempo, são aquelas pessoas que a equipe, né, de produção coloca debaixo do braço e que não deixa faltar frente. Aquela pessoa assim, sai de uma obra, vai para outra, vai para outra, vai para outra, vai para outra, e realmente ganha na produção. Então, quando você tem essa jogada de você ter uma gestão que tem aquele carinho com aquela equipe, com aquele empreiteiro, e tem aquele empreiteiro que também abraça a causa ali junto com aquela gestão, dá muito certo, porque aí você pula de obra em obra e o volume fica atrativo para o empreiteiro. Então, acaba sendo ganha-ganha. Agora, se ficar picado, aí realmente, geralmente, talvez não seja vantajoso. Então, geralmente o vantajoso é quando a gente trabalha muito com volume. Uhum. Então, o volume, você faz lá 4 obras seguidas, a mesma coisa, com aquela equipe lá de 10 pessoas, e o empreiteiro ganha muito no volume, o funcionário acaba ganhando também no volume, porque não falta produção, né? Produz muito e ganha muito no volume. Em que tem que se fazer essa análise, né? O que que vale a pena? Por exemplo, estrutura. Eu até, se tu tem uma equipe boa o suficiente, que tu consegue fazer num ciclo bacana, atendendo ali o teu caixa, acaba ficando mais em conta, tu já tem todos os equipamentos. Se a mão de obra, e tu consegue manter ali sempre uma obra, a tua mão de obra vai passando de uma para outra, eu vejo que é viável, né? Como a Gabriela falou, tem que ter produção, tem que fazer sentido numa linha de produção. Eu vejo muitas vezes as construtoras saem contratando a mão de obra, não analisa planejamento, não analisa fluxo de caixa, chega a empreiteira lá dentro e aí ela não consegue produzir para pagar sua mão de obra. Aí é esse problema. No teu caso ali, Diego, o teu problema foi o preço era muito baixo. Mesmo tu produzindo muito, tu ainda ficava com margem apertada. Tem casos que o preço é ótimo. Eu gostaria de estar lá trabalhando com essa sendo empreiteiro dessa construtora. Só que quando tu começa a produzir, é um problema aqui, é um problema ali, falta material, então tem que analisar caso a caso, né? Eu acho que, resumindo aí o que a gente já veio falando, né? Eu acho que a Gabriela falou logo no início que o principal ponto que a gente tem que ter atenção para fazer uma gestão eficiente de custo de obra é mão de obra, né? A mão de obra é o item A da curva, né? A gente falando em curva ABC, com o princípio de Pareto. Eu vi aqui pelo chat que a maioria do pessoal, se não todos, já são da área, tem anos de trabalho também, ou já tem alguma intimidade. Então, falar em curva ABC, eu acho que todo mundo entende aqui o que eu estou falando. Então, a mão de obra é a curva A, né? É o mais representativo no controle de custo da maioria das obras de construção civil, porque tem muita mão de obra trabalhando, né? E para a gente fazer uma otimização desses recursos e garantir um bom acompanhamento do orçamento, a gente sempre fazer analisar caso a caso, né? Não existe uma receita de bolo. Vocês não vão chegar aqui hoje nesse chat aqui, nesse seminário que a gente está fazendo aqui, e vai sair daqui com a receita de bolo para poder aplicar nas suas obras, né? Mas realmente a gente tem que olhar caso a caso. Tem lugares que a empreitada vale a pena, tem lugares que não vale a pena, é melhor mão de obra própria, e tem outros lugares que a mão de obra própria, com uma bonificação boa, você consegue, né, transformar a obra.